Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade ao estudo bíblico das nossas lições CPAD. Nós estamos começando o novo trimestre de 2022, o quarto, último. Estudaremos sobre a justiça divina e a preparação do povo de Deus para os últimos dias dentro do livro de Ezequiel. A nossa lição hoje trata de Ezequiel como atalaia de Deus. E vamos estudar exatamente mostrando as tristezas daquela época, porque Ezequiel viveu em um tempo de cativeiro das tribos, até mesmo do lado sul, onde ele pertencia, a casa de Israel, a casa de Judá, melhor dizendo. Então veja que Ezequiel profetizava por todo aquele cativeiro. Por causa desse cativeiro, nesse tempo da profecia, que Israel estava cativo, inclusive a tribo de Judá também estava cativo. Então Ezequiel, ele vem, depois de Jeremias, trazer uma mensagem para o pessoal do cativeiro. Então o cativeiro de Israel aconteceu em 722, onde havia sido levado 10 tribos por Senaqueribe, que Senaqueribe dispersou essas 10 tribos dentro das nações, no meio das nações, e pegou as nações, levou para as terras de Israel. Então veja que ele trouxe essas nações e de lá surgiu o povo samaritano que nós conhecemos. Então Ezequiel é um missionário para esse povo que está espalhado entre as nações, ok? O nosso texto que nós vamos ver, então observa-se aí. Veja aí o nosso texto que nós vamos estudar, ok? A experiência do profeta com a glória. Que glória bendita deste aparecimento, da manifestação do trono de Deus, do Senhor, numa visão do capítulo 1 de Ezequiel, onde vamos estudar que o Espírito Santo pôs de pé. Nós vamos ver que aparecem dois tipos de espírito no texto do versículo 12 e também do versículo 14. Aparece o espírito com E maiúsculo e também aparece um com E minúsculo. Vamos ver esses textos. Vamos lá. Ezequiel capítulo 3, versículo 12, fala: Então o Espírito com E maiúsculo me arrebatou. Aqui é o Espírito Santo arrebatando o profeta Ezequiel. Agora veja no versículo 14, veja aí: Então me levou o Espírito. Aqui ainda continua sendo o Espírito Santo, com E maiúsculo. Depois, olha aí, o texto continuando: E fui com a amargura e na indignação do meu espírito. Esse aí que aparece, ó, é o espírito do profeta. Ok? Amém, meus irmãos? Agora veja Ezequiel 2 e 2, Ezequiel 3 e 4. No versículo 2 do capítulo 2, quando ele me falou, o Espírito entrou em mim. Então veja que o Espírito Santo entrou em Ezequiel. No capítulo 3, versículo 2, então o Espírito entrou em mim. Mais uma vez o Espírito Santo entrou em Ezequiel. Nós vamos mostrar que ele, por 2 vezes, entrou em Ezequiel. Veja aí, o Espírito de Deus, por 2 vezes, no capítulo 2 e no capítulo 3. Amém? Então veja aí uma pequena diferença dessa entrada e dessa saída do Espírito Santo na vida de Ezequiel. Ok? Então aqui é uma doutrina básica, certo? Nós estamos fazendo aqui o ser completo do homem: espírito, alma e corpo, certo? Espírito humano, alma do homem e corpo do homem. Então o Espírito Santo, ele vinha, olha aí, aqui Antigo Testamento, diferente do Novo Testamento, ok? Então o Espírito Santo, ele vinha no Antigo Testamento, aqui na alma, fazia o trabalho e depois ele saía, ok?
Então ele entrava e saía. Por isso, capítulo 3 e capítulo 2, ele entra e sai. Porque ele não ficava. Porque a doutrina do Novo Testamento é novo nascimento. Então, o novo nascimento, exatamente, olha aí a diferença. Isso aqui é de uma doutrina básica. A diferença é que o Espírito veio e ficou aqui, ó, espírito humano. A alma ficou livre e o corpo também, para atuar, ok? Então, veja que no profeta Ezequiel, ele fazia obra e saía, não ficava. Então, por isso, duas vezes que o Espírito Santo entrou. Então, a palavra entrou é importante. O Espírito Santo entrou na alma, por quê? Porque aqui vai haver a canonização da Bíblia. Então, é preciso que haja uma posse do Espírito Santo na alma. Então, o Espírito Santo vinha na alma, né, para poder ele profetizar e escrever, né, exatamente inspirado a Bíblia, o livro do profeta Ezequiel. Por isso que aqui no Novo Testamento não tem mais escritos, né, não tem mais a escritura sendo feita, porque o Espírito não entra mais aqui na alma, ele fica no espírito humano. Porque aqui é possessão, e aqui ele deixa livre a alma. Então não tem mais a questão do profeta como tinha no Antigo Testamento. Aqui o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não está escrito na Bíblia? Então essa é uma pequena diferença. Ok? Por isso que aqui, ó, que ele fazia assim com Sansão, certo? Com os profetas do Antigo Testamento, para ocasionar a escritura da Bíblia, para não haver erro. Então, o que esses profetas faziam na prática, pouco ele se lembrava, por causa que o Espírito Santo vinha na alma e não no espírito humano. Jesus pregou o novo nascimento, que é a entrada do Espírito Santo na sua vida espiritual, no seu espírito humano. Necessário é que você nasça de novo. Amém? Então, qual é a finalidade do Espírito Santo vir para cá, para a vida espiritual do cristão? É para ele chegar aqui na alma, ó, e depois chegar no corpo. Porque vai haver o quê? Uma ressurreição. Ok? Essa é a finalidade do Espírito Santo. Ele começa com a regeneração, certo? Aqui, ó, indo para a sua alma, certo? E depois termina com a ressurreição. Então esse crente é batizado nas águas, é batizado com o Espírito Santo, e ele chega, enfim, na sua parte da sua glorificação. Esta é a pequena diferença doutrinária. Então, concluindo que no Antigo Testamento o Espírito Santo estava de uma forma temporária aqui na alma. Não poderia ficar permanente como fica aqui hoje. Jesus falou sobre o novo nascimento, aí ele fica, não deixa mais nós, ficará convosco para sempre. Mas no Antigo Testamento era temporário, por isso que ele vinha aqui na alma, porque tinha que vir a palavra escrita para nós. Ok? Então veja que nessa habitação temporária era na alma, ok? E não no espírito do profeta. Então veja que permanentemente só no Novo Testamento que o Espírito Santo ficou. Por isso que no capítulo 3, mais uma vez, no capítulo 2, o Espírito Santo entra. Isso quer dizer que ele saía. Então ele entrou aqui, Ezequiel, no capítulo 2 e saiu. Depois entrou de novo e saiu. Então manteve ele de pé, aqui e aqui, para Deus falar com ele. Glória a Deus. Então nós estamos começando a nossa aula no capítulo 1, capítulo 2 e chegando no capítulo 3, mostrando a chamada do profeta Ezequiel, especificamente no capítulo 2. Então aqui nós encontramos as tribulações do profeta, o vale que o profeta está, onde ele foi levantado por Deus, como Deus toma esse profeta. Então é no capítulo 2 e 3 que temos o trabalho de Deus em usá-lo, certo? Será um trabalho tipológico de uma forma pesada, né? A gente percebe que o livro de Ezequiel é profundamente tipológico, ok? Então veja que nós temos o trono de Deus, os querubins, as faces dos querubins, isto está no capítulo 1. Então veja que os querubins, originalmente, ele tem patas de bezerro, é o que está escrito na Bíblia. Então a natureza dos querubins é de bezerro, ou seja, originalmente. Então veja que
para conhecer o livro de Ezequiel, precisamos conhecer também como é que se movimenta o trono de Deus. As pessoas aqui traduzem, irmão, os querubins como em Apocalipse como animais. Mas ali, ao chamarem animais viventes, é só pegar uma tradução fiel e vocês vão ver que esses animais viventes são querubins. Eles não falam claramente lá no texto que são querubins, porque falta entendimento. Então veja exatamente que os querubins de Ezequiel são os mesmos de Apocalipse. Eles têm cara de homem, cara de águia, cada querubim. São 4 querubins no trono. Cada um tem cara de homem, cara de águia, cara de leão e cara de bezerro. Ou seja, são 4 faces. Eles viam uns aos outros. Esses querubins, erroneamente, as pessoas até mesmo atribulam a sua consciência. E não conhecendo a Bíblia, se eles aparecerem, vão chamar até mesmo de demônio. Porque não conhece a natureza dos querubins. Então esses querubins são anjos de Deus. Eles são representantes de Deus, são guardiões do trono. Representa o reino de Deus. A visão do boi representa o serviço do servo. O leão, o reino de Deus. Então veja que nunca você vai ver separado o leão do boi. O homem da águia. Todos estão em uma cabeça só de um querubim, 4 faces. Então veja que o ministério de leão também é visto no homem que serve, porque ele tem uma natureza de serviço. Foi Deus que chamou a igreja para servir. Então, naturalmente, o homem se submete a Deus. Ok? Então, vejamos agora. Veja aí. Ó. Continuando. Amém, irmãos? Então, cada querubim, então aqui são 4 faces. Não é 4 cabeças. 4 faces. Ok? Cada face dessa representa 1/4. Certo? Veja só. 1/4. 1/4. Né? 1/4. Ok? Então, 1/4 aqui, ó. Nós temos a águia. Certo? O homem. Aqui temos o boi ou bezerro. E aqui nós temos o leão. Então aqui nós temos, ó, no boi, o serviço. Na parte do homem nós temos a sua parte de poder administrativo, que é chamado domínio. Deus deu a Adão o domínio. Nós temos no leão exatamente a visão de que ele tem uma autoridade real, que é o reino, certo? Fala do reino. Concluindo a parte da águia, nós temos a visão além das estrelas, das considerações humanas. Então, a visão celestial. Então, aqui nós temos a sua parte divina. Então, aqui nós temos os 4 evangelhos, as 4 fases de Jesus, as 4 entradas, porque nós temos no tabernáculo, depois do lugar santo, nós temos o Santíssimo. Então, para entrar, nós temos 4 colunas, representado no homem, na águia, no leão e no boi. Ok? Glória a Deus. Então, meus irmãos, veja que o serviço é essencial, irmão. Ninguém deixa uma glória para vir ser homem na terra sem estar disposto a servir. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Isso é fundamental. É a visão do servo, colocar-se debaixo de autoridade. E Jesus fez isso diante do seu Pai. Então, ele colocou uma dessas características na face do querubim. São 4. Então, você vai servir. Glória a Deus. Então, 1/4 de serviço, 1/4 de autoridade real, 1/4 de visão das coisas celestiais e 1/4 de administração. Então, se você tem problema de ir até seu pastor, o seu líder, e saudá-lo com a paz do Senhor, está lhe faltando submissão. Então,
é necessário romper o orgulho e baixar diante de uma autoridade que ele é competente. Agora veja que talvez na mente de muitos, o boi ele é mais forte em força do que o leão. Mas ele tem uma coisa que o leão não tem, que é o serviço. O leão é para sentar, é para dominar, é o reino. Então veja que a força que o boi tem é muito maior do que a de um leão, mas ele não sabe usar. Ele não sabe usar. Essa característica de serviço simboliza a maior força. É até maior força que é considerado a maior glória, representado na humildade de Jesus. Então não pode ser difícil isto na nossa vida ministerial, certo? É preciso que até mesmo o líder seja o exemplo de serviço. O número de crentes cresçam através do serviço. Não foi assim que a igreja primitiva crescia? Então a força de um líder é o serviço, para servir. Porque o leão ele não caça, quem caça é a leoa. Quem reina é o leão. Mas o trabalho de liderar na caça está com a leoa. Jesus disse para a igreja que a sabedoria da caça estava com ela. Predador, expulsar demônio, ganhar alma. Então a glória de um obreiro está exatamente saber fazer aquilo que está na sua competência, no seu serviço. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. Hoje Jesus não prega mais, está sentado no trono. Então é competência da igreja e a glória da igreja é saber que a maior glória está no serviço. Este é o mandamento de quem é o maior no reino dos céus. Então a glória de um obreiro está nela, porque ela caça para ele. É ela que sempre será amada por este obreiro. Então ela evita os problemas que cheguem até a ele. Ela resolve, ela consegue. Por quê? Porque ela quem caça para ele. Ela quem protege o leão. Agora veja, sempre o homem respeitando, dentro da admiração dela. Porque ele sempre faz as obras, suas conquistas e os seus feitos. Ela sempre o admirará. Assim a igreja, como leoa, prega, Jesus no céu sentado como leão. Então o leão pode fazer exatamente o rugido e toda a floresta se submeter a ele. Mas ele é quem dá as ordens. Então nesta visão, o serviço, a competência é uma glória para aquele que nos chamou. Amém? Amém? Então, nós vamos... Esta aula também tem continuidade no Zap, viu? 85 é o DDD 991 28 12 60. Ok? Mais uma vez, 85 DDD 991 28 12 60. Também é o nosso Pix, ajuda com qualquer valor, recebe todas as aulas do trimestre sobre o livro do profeta Ezequiel. Ok? Amém, meus irmãos? Nós vamos estudar muito mais sobre cada uma dessas faces que está no querubim e também falando sobre os 4 temperamentos dentro do texto de Ezequiel, do que em relação ao homem. Agora percebe-se na continuação que tem muita coisa. Lembrando que já foi feita a aula extra, a nossa aula começando versículo por versículo. Já está explicadíssimo do capítulo 1 inteiro. O capítulo 1 inteiro já tem aula, já parte 1 e 2 no Zap, ok? Então entre aqui, pede a sua aula, vamos estudar, irmão. Nosso tempo é para estudar mesmo, viu? Estude a palavra. Seja uma pessoa aprovada por Deus no seu ministério. Tenha um conhecimento avantajado. Lá em Provérbios, a sabedoria. Receba nesta hora o espírito de sabedoria para o ensino das Escrituras. Amém? Nós estamos estudando no nosso Zap
o seminário de Ezequiel. Você é o nosso convidado, pedimos que ajude o canal a crescer e vamos estudar juntos, totalmente, se Deus quiser e permitir, o livro de Ezequiel, para o engrandecimento da glória e do reino de Deus. Amém? Fica com Deus e a paz do Senhor até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com toda a dedicação que temos para ensinar. Deus abençoe, fica com a paz e até lá, se Deus quiser. Amém.